Agora você falou sobre o discernimento, né? Na hora de consumir conteúdo, na hora de consumir atividades, práticas culturais, e para que a gente possa abordar o que está do lado de fora. Mas aí nós temos um problema. Quando a gente olha para as culturas de igreja do lado de dentro, a gente percebe que existe diferença entre culturas de uma determinada igreja para outra determinada igreja. E numa determinada igreja considera que, como Paulo fala lá em Colossenses, né? Por que vocês se deixam controlar por ideias como não toque, não manuseie? Porque em alguns lugares a gente percebe assim, parece que é pecado certas cores de esmalte, parece que é pecado certos tamanhos de cabelo, parece que é pecado andar de bicicleta em alguns lugares, jogar futebol, que é pecado lazer, que é pecado certas atitudes. Então, quando pensa assim, você deve discernir, ver como você está se sentindo sobre aquilo, você procura o grupo e você procura a palavra. Mas muitas vezes a interpretação da palavra sofre influência da cultura do grupo. Muitas vezes a interpretação das práticas sofre influência e como eu encaro certas coisas tem a ver com aquilo que tem que ser desconstruído em mim, como você citou no povo do Egito. Então, se nós sofremos diversas influências, e uma prova disso são os diversos tipos de igreja, com diversos tipos de costumes, nós podemos encontrar um governo, uma direção acertada do Espírito Santo, se somos influenciados na interpretação da palavra, nas práticas da igreja e em como o grupo evangélico se manifesta, se a gente está tão influenciado por essas culturas próprias de cada igreja, é possível receber uma direção acertada do Espírito Santo no meio disso tudo? Essa é uma pergunta que a gente vai encontrar resposta plena na Nova Jerusalém. Então me pergunta de novo daqui a 150 anos, que eu acho que eu já vou estar lá com Cristo. Mas enquanto isso, eu tenho algumas possibilidades de resposta. Dentre elas, a ideia de que é inevitável ter culturas. É inevitável. Se a gente é humano e está reunido em sociedade, a gente vai desenvolver uma certa cultura. Limites de aceitação do que é adequado em público. A gente vai ter alguma. Por exemplo, no Japão, você não pode mostrar a sola do pé. Ouvi falar, nunca fui pro Japão também, né? Mas Hum. você não pode. Então tem que ter um tipo de respeito. Quando for cruzar a perna, não pode, tal, tal, tal. Sabe? Em alguns. No Brasil, pelo menos aqui na minha realidade, é muito natural que você marque uma reunião para as 8 e comece o quê? 8h40. Porque vamos esperar todo mundo chegar e tal, tal, tal. Então, tem países mais escandinavos onde a cultura da assiduidade no horário é muito forte. Então, você chegou 8 horas, 10 para as 8 já está lá e todo mundo começa às 8 em ponto. Então, existe uma cultura. Então, certas culturas, elas contaminam interpretações bíblicas. Você está correto, Carlos. Então, algumas igrejas têm uma compreensão de que a cultura A, B ou C, ela é pecaminosa por si só. Ela pode até ela não, a Bíblia não fala exatamente isso, mas como ela pode levar ao pecado, então a gente já corta ela como um todo. Vou pegar um exemplo, consumo de bebida alcoólica. A Bíblia não proíbe consumo de bebida alcoólica, a Bíblia proíbe embriaguez, descontrole, a vergonha. Mas só que só fica bêbado quem bebe. Então, para evitar esse problema, eu já corto tudo, então a igreja se torna abstêmia e proíbe a bebida como um todo. É uma prática, de novo, pensando no bem-estar, pensando na piedade, só que, honestamente, aquilo não é bíblico. Aquilo é só uma construção que ajuda as pessoas naquela comunidade em certa medida. Então, outra coisa, as mulheres usarem calça jeans ou não, ou saia, né? Tem comunidade aí que não pode, tem que ser apenas saia. Não pode ser calça jeans porque ela marca ali o corpo e etc. E as pessoas vão ficar olhando. E, de novo, o problema não é nem a calça, o problema nem é a bebida, o problema é o pecado. São as pessoas, o olhar das pessoas, o descontrole das pessoas, a glutonaria, a bebedice, a ideia do descontrole pecaminoso que gera vergonha e, enfim, escândalo para aquela comunidade. Então, culturas são criadas a partir disso. Em outro momento também é necessário verificar que quando da Reforma Protestante, no século XVI, ela ocorre em diversos países, Suíça, França, Alemanha, Inglaterra, Holanda, e de diversas formas.
E, inclusive, vai gerar diferentes percepções sobre a mesma palavra. Então, vai ter uma igreja luterana, anglicana, presbiteriana, batista, a gente vai ter várias, enfim, várias igrejas nacionais nesse período. Então, a nossa unidade, respondendo a sua pergunta, Carlos, a nossa unidade não está na liturgia, não está no uso e costume, não está nem na cultura. Nossa unidade, eu diria que está na Bíblia. Nós cremos na Bíblia. E existe um conjunto de crenças interpretativas da Bíblia que a gente encontra no Credo Apostólico. Toda religião cristã, pode ser católico, romano, ortodoxo, oriental, pode ser da Antioquia, pode ser da igreja assíria, pode ser do norte da África, ou pode ser pentecostal, reformada, carismática, não importa qual a denominação, não importa a tradição cristã. Todo mundo vai concordar no credo apostólico. No creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, até creio no Espírito Santo, até o final, ressurreição da carne, ressurreição do Santo, amém. Todo o credo apostólico, todo mundo converge nele. E quem discorda, inclusive, é herege. Quem discorda de algum ponto ali é herege, porque nós cremos que aquilo é uma confissão antiquíssima que resume a crença cristã. Só que, de novo, pensando em círculos concêntricos, que nem uma cebola, você tem a primeira camada, depois vai expandindo, né, para fora, você vai tendo elementos. Então, todo mundo concorda que tem que batizar. A forma de batismo está num círculo um pouco mais externo. Alguns vão batizar de forma com efusão, com aspersão, de forma pedobatista ou credobatista, entendeu? Vai divergir por conta das tradições. Todo mundo concorda na ceia, mas alguns vão usar o vinho alcoólico, outros vão usar o suco de uva. Todos concordam que tem que ter, sei lá, tem que ter um local. Mas alguns vão ser pintados de preto, outros vão ser pintados de branco, entendeu? Alguns elementos são transversais, são paralelos, mas tem um núcleo duro que todo cristão concorda. Eu acredito que a partir do momento que a gente avalia por esse núcleo, pela palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, obviamente, mas esse núcleo que todo mundo concorda é um ótimo balizador para boas interpretações. Quem sai disso normalmente está fora da ortodoxia. Eu só queria comentar dentro disso, né, que assim, a partir dessa base em que somos irmãos e que somos cristãos e estamos partindo para a prática, né, da vida cristã, essas coisas do que me é lícito, do que convém, isso às vezes atrapalha um bocado, né, a vida de muita gente ou facilita a vida de muita gente. Mas eu também entendo, né, chamo a atenção novamente para uma questão, né? Uma vez os fariseus chegaram perto de Jesus e provocaram ele falando: como é que nós vamos saber se essa doutrina que você está falando vem de Deus? E Jesus respondeu: se no seu coração você tem um desejo de obedecer a Deus, de agradar a Deus, vai te ser revelado que essa doutrina é dele. Então, o que acontece? Dentro da prática cristã de muitas questões, a gente pode começar, sim, influenciado a nossa leitura da Bíblia, algumas práticas, algumas relações, a cultura da nossa igreja, a gente pode estar com muitas influências dentro desses outros camadas aí da cebola, né? Mas mesmo que a gente esteja com essas diversas influências, com esses diversos óculos, a Bíblia fala de duas coisas, né? Da gente ter um coração desejoso de conhecer a Deus, de caminhar com Ele, de agradar a Ele. E a Bíblia fala que o Senhor revela as coisas àqueles que são simples e humildes e não aos que se acham sábios e entendidos. Então nós podemos sim começar com muitos óculos, com muitas lentes, mas se o nosso coração arde, deseja e quer caminhar com Deus, o Espírito Santo ele vai na nossa caminhada, às vezes não imediatamente, mas ele vai nos guiando para essa intimidade, para essa relação, para essa caminhada com Deus. E naquilo que é necessário para que nós possamos viver para Ele, Ele vai nos ajudar. Deus também, eu acho que Ele não tem a necessidade, nós não temos a necessidade de ter todas as respostas. Mas naquilo que a gente precisa para caminhar com Deus, num coração aberto e sincero, Ele vai nos guiar na caminhada. A gente vê, por exemplo, o fariseu. Para pensar o privilégio que esses homens tiveram de enxergar Jesus face a face, olhar o Filho de Deus face a face
E eles escolheram rejeitar. A gente vai para João 4, por exemplo, e vê o outro lado, vê a mulher samaritana que foi lá num poço pegar água. E ela encontra também o Filho de Deus, Jesus encarnado, face a face. E ela confunde ele com o profeta, fica lá falando com ele em mistérios, fala lá algumas coisas. Jesus revela para ela sobre os maridos e tal. E ela fala: Ah, vejo que és profeta e tal. E aí ele fala para ela sobre uma água que, se ele der de beber, ela nunca mais volta a ter sede. E ela fica reclamando agora sobre onde adorar. Tá bom, mas eu quero saber onde adorar, porque aqui alguém fala que tem que adorar aqui na Samaria. O pessoal fala que tem que ser lá em Jerusalém. E Jesus responde de uma maneira plena que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. O Pai busca por esses adoradores que adoram em Amém. espírito e em Amém. verdade. E aí a gente pode ter a oportunidade agora de, em verdade e em espírito, adorar o Senhor. A gente comentou aqui sobre interpretações, sobre passagens e tornar aquilo meio que um costume, uma doutrina, uma cultura, né? Interna de algumas denominações. E eu queria fazer uma polêmica de verdade agora aqui, pedindo a sua opinião Ok, sobre isso. embora. E quando se acrescentam coisas que não estão reveladas nas escrituras? Por exemplo. Como, por exemplo, purgatório. Uhum, entendo. Nesse sentido, né? Não Entendo, querendo entendo. ser específico demais, mas colocando aqui algumas questões que acrescentam coisas e ali Paulo ele nos adverte em Gálatas, né? Ele fala que a gente amaldiçoe, sejamos anátemas, O por novo mais que um evangelho. anjo desça Uhum, querendo acrescentar algo, que sejamos anátemas a isso. uhum, uhum. Nós somos de matriz protestante, os três aqui que estão reunidos, e Uhum. nós acreditamos que o fundamento maior das doutrinas está na Bíblia. A compilação dos 27 livros do Novo Testamento e os 39 do Antigo Testamento. Então, aquilo que Deus deseja que seja a base para a doutrina, doutrina é ensino, dogma é a revelação da verdade. Então, do que Deus deseja que seja doutrina, que eu quiser ensinar para alguém, eu tenho que extrair das Escrituras Sagradas. Nossos irmãos de tradição católica, eles têm outros pilares, além das Sagradas Escrituras. Tem o Santo Magistério, tem a Sagrada Sagradas Escritura Escrituras, Santo E a Magistério, e a tradição. tradição. a tradição da igreja. Eles têm isso porque entendem que a igreja é um organismo vivo e que pode ter compreensões tardias. A mesma igreja que compilou o Novo Testamento é a igreja que vai poder ter compreensões sobre dogmas tardios, tal como a Trindade, por exemplo, que não está explicitamente posta na Escritura, mas é um ensino claro que foi compilado séculos depois da ascensão de Cristo. Então, eles têm bons argumentos para poder colocar coisas posteriores. Nós não temos essa segurança, eu diria até que nem é uma tradição, é uma segurança em fazer afirmações fora das Escrituras. Porque é o seguinte, onde está a autoridade? A autoridade nem nos apóstolos está. A autoridade está no Espírito Santo. A autoridade que revela a verdade está no Espírito Santo. E o Espírito Santo inspirou autores para escrever. Então, Pedro não é uma autoridade nas suas epístolas porque ele é o grande Pedro. Não, porque ele foi um servo do Espírito Santo, que o usou para escrever duas epístolas. Paulo escreve 13 com autoridade e inspiração do Espírito Santo. A autoridade está no Espírito Santo. Então, o argumento católico é que o mesmo Espírito Santo vai inspirar os pais da igreja posteriormente para poder ter algumas revelações. Santo Inácio, Santo Tertuliano, Santo Irineu de Leão, Santo Agostinho. Posteriormente vão ter outras compreensões que complementam e ensinam e, enfim, defendem a fé, inclusive, dos hereges do seu tempo. Nós, de matriz protestante, entendemos que o Espírito Santo inspirou inerrantemente, infalivelmente, os autores bíblicos. E inspira, eventualmente, pessoas ao longo da história. Entendeu? Então, se eu tenho um problema e eu busco aconselhamento com minha mãe, a minha mãe ela vai ser iluminada pelo Espírito Santo para poder me dar a melhor resposta, que pode ser falível, inclusive. Pode ser que ela
misturando alguma inspiração, misturando com seus sentimentos, coloque ali alguma coisa que não seja adequada, né? Mas nós cremos que a inerrância, a infabilidade está com os escritos dos apóstolos e dos profetas do Antigo Testamento, no que a gente chama de Sagradas Escrituras apenas na Bíblia. E a gente tem grande valia, escritos de grande valia dos pais da igreja, da tradição da igreja, de grandes teólogos ao longo da tradição protestante e católica, mas inerrância, apostar minha vida na verdade desse texto somente na escritura. Então, respondendo sua pergunta agora, Felipe, e quando a gente acrescenta tudo aquilo que for falado como doutrina, a gente tem que julgar pela escritura. Então, falaram do purgatório, vou procurar na escritura alguma evidência disso. Falaram da extrema unção, vou procurar alguma evidência disso. Falaram, inclusive, de coisas novas, falaram da calça jeans, vou procurar na Bíblia alguma coisa relacionada a isso, né? Porque os protestantes também não estão isentos de críticas sobre acréscimos nas escrituras. Então, tudo aquilo que for pautado como matéria de fé, eu vou verificar nas escrituras como os autores bíblicos tocaram nesse ponto. E aí sim eu posso confiar neles. E também é bom lembrar aquilo que o Erlan falou sobre as bases ali da fé, né? O miolo ali da cebola, que o que acontece? Existem algumas bases principais que nos fazem irmãos em Cristo e que nos fazem ser salvos e que nos fazem receber do Espírito, né? E existem assuntos que são mais periféricos, né? Então, se a gente for olhar mesmo dentro do meio das igrejas evangélicas, nós vamos achar pontos de vistas, discordâncias, né? Pensamentos diferentes sobre diversos assuntos, né? E aí a questão é, por esse ponto periférico, se nós pensarmos diferentes, deixamos de ser irmão em Cristo? Deixamos de ter uma salvação plena em Jesus? Deixamos de fazer parte do que é a igreja? Então, às vezes, essa discordância em pontos que são periféricos não mexe com essa base principal da fé, né? E para falar o seguinte, quando há um tempo atrás, houve as guerras religiosas, e não foi só a guerra de protestante contra católico, houve a guerra de protestante contra protestante. Sim, sim. E por muitos anos atrás, né, alguns anos atrás, muitas igrejas evangélicas não tinham relação uma com a outra. Mas hoje um entendimento que eu acredito que Deus está construindo é que nós nos vemos como irmãos porque nós reconhecemos algumas bases principais. E naquilo que é periférico, a gente fala o que o Erlan disse. Daqui a 150 anos nós vamos ter uma resposta clara sobre isso. A gente vai sim.